E seja muito bem-vindo ao canal. Curta, se inscreva, compartilhe e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Hoje a gente vai falar sobre João 21, é o último capítulo de João, é o desfecho dessa história, né? Uma história que começou lá em João 1. Né? João falava ali que o verbo se fez carne, né? E esteve entre nós, e o verbo era Deus, né? Quem quiser se recordar depois lê. Então aqui seria o desfecho dessa história, né? O que vai acontecer nesse caso. João 21, 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, né? Esse seria o apelido de Tomé. Tomé talvez seria o apelido de Dídimo. Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos. Aqui a gente totaliza 7 discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ou seja, nesse momento aqui, pessoal, eles estavam de noite, né? De noite, madrugada, eles foram de madrugada, e naquela noite não pescaram nada. Então era anoitecer, madrugada, né? Aqui não descreve bem o horário, mas dava para entender isso aqui. Mas aí fala que aqui, ó, ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E aí Jesus, no amanhecer, apareceu lá na praia. E eles lhe perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. E ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco de vocês e encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Tá? E aqui, o que faz lembrar muito nós, né? Nos faz recordar. Quando Jesus chamou, né, os discípulos, foi exatamente da mesma maneira. Eles tinham passado a noite inteira e não tinham pegado nada, e de repente pegaram. E aqui é interessante, porque de certa maneira, né, não que esse seja o foco do texto, mas isso é uma alegoria ao que ia acontecer, né, relacionado ao evangelismo. Então, a questão de evangelismo, quando lança as redes, né, com a pregação da palavra, então, uma vez que se lança as redes para onde Jesus determinou, a quantidade de peixes é muito grande. De certa maneira que muitas vezes a gente não consegue nem administrar aquela quantidade. Então, muitas vezes, Jesus ele deixa a gente por algum tempo colocar nossas habilidades em prática, né? Como pescadores, vamos colocar assim, pescadores de pessoas. E nem sempre nossas habilidades, na verdade, quase nunca, ou diria até nunca, elas são suficientes, né, dentro do reino de Deus para que a gente alcance o resultado. E a gente sempre depende de uma palavra de Deus para que a gente possa encontrar esse resultado. E aí vem aqui. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, né? Então, quando ele fala discípulo a quem Jesus amava, ele se refere a si mesmo, né? Mas não deixa explícito, né? Uma estratégia dele para não ficar se achando dentro do texto, né? Que é, no caso seria João que escreveu o livro. É o Senhor, né? É o Senhor Jesus. E Simão Pedro, ouvindo isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar. Tá? E quando fala aqui que vestiu a capa, e até em outras traduções falam que Pedro estava pelado, peladão nu. Ele foi pego de surpresa, né? E Pedro, cara, Pedro já é interessante, hein? Ou tava muito calor, ou o bicho tava fazendo desafio, né? Porque tirar roupa aí de madrugada ao amanhecer, né? O cara tinha uma boa resistência, né? Outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixe, pois estava apenas a cerca de 90 metros da praia. Outras traduções falam 200 côvados,
Então, essa questão de 90 metros, ela é um pouco ambígua, né? Seria de 90 a 100 metros, né? Um côvado aí é entre 45 centímetros e 50 centímetros. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Olha que interessante. Jesus, ele fez uma pegadinha com o pessoal. Enquanto eles já estavam pescando, Jesus já estava com o peixe assado, né? E ele falou: vocês têm alguma coisa para comer? O pessoal falou: não, não temos nada. Então Jesus abasteceu eles, né? Mesmo tendo alimento para si. Isso aqui é bem interessante, né? Muitas vezes no reino de Deus, né? Deus já tem aquilo que ele nos pede, né? Ele só nos pede algumas coisas, né? Na realidade, para que a gente fique abastecido dessas coisas. E aí disse-lhes Jesus, né? Tragam alguns peixes que acabaram de pescar. E aí a ideia aqui é que os discípulos, né? Eles completariam aquela ceia, né? E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia, e ela estava cheia. Tinha cerca de 153 grandes peixes. Cerca não, tinha 153 grandes peixes. Eles contaram. Tá? Geralmente o pescador, eles contam, né? Como vem esses peixes pequenininhos, né? Eles geralmente não têm essa prática, mas aí tem até aquela parada de história de pescador, né? Mas nesse caso aqui, é um número tangível, né? Nesse caso, né? Não é 1 milhão de peixes, ou milhares de peixes, né? Mas um número tangível. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. E disse-lhe Jesus: venha comer, né? Quando a gente fala assim, mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu, provavelmente essa observação aqui vem da questão de que se houvesse realmente essa quantidade de peixes em um cenário natural, né, e tão pesados como eles se referiram aqui, provavelmente essa rede ia romper em algum lugar, né? Isso não aconteceu. Então, essa observação aqui não está à toa, né? Então, Jesus ele provisionou não só os peixes, né, mas a infraestrutura, né, a sustentação para que nenhum daqueles peixes eles se perdessem, né? Então, também falando em relação ao ministério evangelístico, né? A ideia nunca é pescar somente, né? Mas reter, né? Evitar com que existam perdas, né? No meio do processo. Muitas igrejas, elas entram pessoas, né? E saem pessoas, então é uma igreja rotativa, né? E isso é ruim, de certa maneira, né? Então, a ideia aqui também, falando de uma aplicação, né, do texto, que não é o foco do texto aqui nesse caso, seria de o evangelismo, a pescaria, ele precisa reter, né, aquilo que foi, que é para o qual ele se dispôs a fazer, né? Não adianta a gente pegar tantos peixes, né, assim, falando do ponto de vista evangelístico, e esses peixes acabarem se perdendo, né, a gente rompendo. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de perguntar quem és tu. Sabiam que era o Senhor, né? E aí eu não sei aqui se por conta de uma aparência diferente, né? E talvez Jesus não estava sendo reconhecido por todos eles, né? Mas sendo por aparência, né? O jeito de Jesus de falar, né? E a autoridade com que ele falava, que a gente vem aqui, né, e o que aconteceu que remetia a momento que Jesus chamou eles, né? Mostra, né? Que era Jesus, né? Ainda que não pela aparência, todo o contexto, né? Mostra que era Jesus. Se eu acredito que ele tinha uma aparência diferente em um corpo glorificado, não nesse momento, né? Eu acredito que Jesus ele continuava se apresentando em forma humana, talvez com diferença ou outra, né? Mas
a fórmula dele era similar à de uma pessoa, né? Então, Jesus se aproximou, tomou o pão e deu a eles, né, fazendo o mesmo com o peixe. Então, o que ele já tinha preparado, ele dividiu, né? O que eles pescaram, ele colocou um pouco ali mais para pescar, para abastecer, né, a comida deles. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois que ele ressuscitou dos mortos. E aí veja que aqui começa a parte talvez mais interessante desse texto. Depois que comeram, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que a esses? E disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: Cuide de meus cordeirinhos. Né? E quando Jesus fala aqui, tu sabes que eu te amo, né? Jesus, não, Pedro, fala que tu sabes que eu te amo, relacionado à ciência de Jesus sobre o amor dele. Mas em resposta, né? Então Jesus faz uma pergunta, Pedro dá uma resposta e Jesus dá uma ordem. Cuide, cuide dos meus cordeirinhos. Então Jesus pergunta, Pedro responde. Veja que aqui está na forma imperativa, nem lembro mais como é que fala. Imperativa, né? Cuide de meus cordeirinhos, né? Então é uma ordem. Jesus designa Pedro nessa ordem, né? Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas, né? Então, novamente, o mesmo sentido de pergunta, resposta e ordem, né? E pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado, triste, chateado, né? Por quê? Porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez se ele amava, né? Isso aqui por quê? Porque é como se Jesus estivesse colocando Pedro realmente em questão, né? Evidenciando algo importante. E lhe disse Pedro: Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Só para concluir essa parte de raciocínio, lembra quando eu falei que essa história tem um desfecho, é a última história? Muitas Bíblias têm ali um subtítulo, né? A restauração de Pedro. E não tem como a gente olhar esse diálogo e não remeter esse diálogo imediatamente à cena em que Jesus nega Pedro desculpa, que Pedro nega a Jesus 3 vezes, né? Então, imediatamente a gente se remete e assim o que eu trago de aplicação pessoal e talvez algo muito importante relacionado ao que está sendo exposto aqui é que não adianta só a gente cair e errar, né, quando na verdade a gente não se arrepende. E aí Jesus vem justamente para restaurar isso no coração de Pedro. E veja que tantas vezes foram a que Pedro negou, quanto as que Jesus o questionou e o levou ao arrependimento. Ou seja, o que eu tiro de prática aqui? No caso de Pedro, né, negou a Jesus 3 vezes espontaneamente. Jesus levou Pedro a reconhecê-lo, né, como o amor da vida de Pedro, ainda que talvez não o amor ágape, né, como a gente vê na tradução aí dos amores em que Jesus está falando e Pedro está falando, mas que todas as vezes em que Pedro caiu, né, Jesus o restaurou, né, em todos os seus pecados, né. Então, Jesus, proporcionalmente, ele nos restaura das nossas faltas e isso é muito importante, porque muitas vezes a gente comete tantos quantos erros, né, e busca se arrepender, né, apenas uma vez, né, se colocar diante de Deus apenas uma vez. Quando na verdade isso eu já ouvi até em muitas pregações, e aqui a gente vê um exemplo prático dessa questão, né? Que tantas quantas foram as vezes que nós caímos, tantas são as vezes que são necessárias com que a gente leve essas coisas a Deus e Deus nos restaure, né? Tem outra palavra também em Salmos, né? Não só em Salmos.
acredito que em outros textos também, mas 7 vezes o justo cairá, né? E o Senhor o levantará, né? Então, remetendo que não importa as vezes que você caiu, né? Todas elas necessitam de uma restauração por Deus. E é isso que diferencia as pessoas que são justas das pessoas que são ímpias. Tá? Só uma aplicação pessoal, e isso aqui falou muito forte no meu coração. Eu acredito que vai falar muito forte no coração de muitas pessoas também, então é interessante. Digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levantará para onde você não deseja ir, né? Então, Pedro, ele aqui revela um pouco da personalidade dele, né? Pedro fazia o que queria, né? Mas quando ele era jovem, quando ele for velho, né? E aqui não está falando necessariamente de idade física, mas do homem espiritual, né, do amadurecimento espiritual no reino de Deus, né? E hoje eu sou pai, inclusive meu filho nasceu esses dias, né? Dá para entender um pouco mais essa questão, que Deus, na verdade, ele coordena a nossa caminhada. E quando ele fala que outras pessoas, né, levariam ele para onde ele não desejaria, então Jesus disse isso, né, para indicar o tipo de morte a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me, né? Então aqui a gente tem os relatos, né, históricos sobre a morte de Pedro, tem relatos bíblicos sobre a morte dos apóstolos, eu acredito, né? Só relatos históricos, né, que mostra isso, né, que Pedro, por não se achar sendo justo de ser crucificado como o mestre dele, Jesus Cristo, então colocaram ele de uma forma até pior, colocaram de cabeça para baixo, né? Claro que não foi pior no sentido do sacrifício, né? E ali na questão do sacrifício, da morte de crucificação de Jesus, nós sabemos que foi muito diferente, porque Jesus ali levava um peso, né, dos pecados, e Pedro, na verdade, se tornou um mártir também, né? Pelo testemunho, né, de vida, ao qual ele entregou a vida em prol daquela verdade. E é isso. Então, Jesus ele falou isso por quê? Porque neste momento, né, no ápice, vamos dizer assim, no ápice de fé de Pedro, que é onde ele morreria pelo evangelho, né, aquilo ali indicaria. Então, outras pessoas, ele não foi para onde ele queria, outras pessoas pegaram ele, né, elevaram ele da maneira como eles quiseram, não como Pedro quis, para que ele fizesse o que tinha que fazer, né? E aí Pedro voltou-se e viu o discípulo a quem Jesus amava, né, no caso João, que seguia, né? Então era como se Pedro tivesse com Jesus, né, falando, e João tivesse na bota atrás. E é interessante porque a riqueza de detalhe com que Pedro descreve, né, esse, com que João descreve esse cenário, esse diálogo de Pedro, é porque ele estava muito bem presente, né? E talvez até se Pedro fosse descrever com detalhes, ele talvez não descreveria com tantos detalhes como João, né? Por ser ele o ator, né? O personagem, né? A pessoa que estava inserida aqui ali dentro da história não teria uma visão talvez tão ampla, né? E aí ele falou, né? Sobre este, né? Que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntava: Senhor, quem irá te trair, né? Então João, né? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, ele contou a ele, né? E aí Jesus dá logo uma rajada em Pedro, né, de novo. Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, né, o que lhe importa? Siga-me você. E aqui vem uma outra aplicação e outra coisa importante em relação ao reino de Deus, que os chamados eles são individuais, ainda que sejam em grupos na igreja, né? Jesus ele chama a cada um, né, para uma missão em um senso diferente, ou seja, não vai todo mundo para o mesmo lugar, né? Cada pessoa que está no reino de Deus, ela
vai para um lugar diferente, né? Cumprir uma tarefa diferente. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer, né? Então veja com que Jesus ele falou agora, se eu quiser que ele permaneça, o que que você tem com isso, né? E aí se espalha um rumor de quê? Que ele não ia morrer, né? Por quê? Porque se ele permanecesse vivo até que Jesus voltasse, logo não ia morrer, né? Não ia encarar a morte. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa, né? Então, parece que aqui João tinha convicção de que ele iria morrer em algum momento, né? Mas não era o que o pessoal falava, né? Ele entendeu a mensagem de Jesus, né? Ainda que ele tenha orado tentando entender em algum momento, bom, no momento que ele escreveu esse livro, ele entendeu que ele ia morrer. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou, sabendo que o seu testemunho é verdadeiro. E ele coloca aqui impositivamente afirmando que o testemunho dele é verdadeiro. E Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse descrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Então, muito bem, a gente finalizou o livro, ficou muito mais longo, né? Eu estou retomando agora, fazia muito tempo que eu não fazia vídeo, mas, cara, o que tem que dizer assim, entre aspas, perder 21 minutos aí, 22 minutos aí do seu dia, né, falando do reino de Deus, exponendo uma passagem tão maravilhosa, né? E a gente interpretando, né, a visão do próprio texto e a visão bíblica, né? Trazendo uma explicação a cada versículo. Então, eu espero que você esteja bem. Eu vou buscar novamente voltar a fazer os vídeos, né? Por favor, você pode nos ajudar aí, né? Se inscrevendo, né? Curtindo o vídeo, né? Comentando. E eu gostaria muito de agradecer a você que ficou até aqui. Muito obrigado e até logo.